Irmãos, nós vamos ler um texto nessa noite, e esse texto está lá no livro de Filipenses, no capítulo 3, nós vamos ler o versículo 13, vamos ler o versículo 14. Eu tenho falado bastante a respeito do apóstolo Paulo, porque é inevitável, né? Vendo a história do apóstolo Paulo, como a gente tem aprendido com esse homem que foi tão usado por Deus. Então nós vamos ler Filipenses, que é uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu, ou uma das epístolas. Nós vamos falar a respeito de Filipenses, no capítulo 3, e ler o versículo 13 e o versículo 14. O tema da mensagem nessa noite é: o seu lugar não determina o seu futuro. Você entendeu bem o que eu disse? Seu lugar não determina o seu futuro. Filipenses 3, 13, 14. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação ou pelo prêmio do chamado de Deus em Cristo Jesus. Quando nós lemos o livro de Filipenses, nós vemos lá no capítulo 3 de Filipenses, o versículo 1, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo, e ele começa assim: se alegre no Senhor. Ele dizendo aos filipenses, se alegre no Senhor. E o apóstolo Paulo continua dizendo, eu poderia até confiar na minha carne. Porque naquele tempo, irmãos, as pessoas, eles discutiam a respeito da circuncisão. Os discípulos, eles estavam vivendo uma controvérsia, eles estavam discutindo entre si a respeito da circuncisão, que era um requisito da lei de Moisés. Então, alguns discípulos pregavam que a circuncisão era necessária para a salvação, só que o apóstolo Paulo, ele pregava o contrário. Ele pregava para os gentios, para os não-judeus, e ele discordava dessa palavra dos discípulos. Então, havia uma discordância em tudo isso aí. Porque uns diziam que era necessária a circuncisão, se você não sabe, a criança no 8º dia, a criança judia, né, que vinha do judaísmo, isso era parte, requisito da lei de Moisés. A criança ela era circuncidada, ela tinha que ser circuncidada no 8º dia. Se cortava a pele do prepúcio da criança. Então isso era um sinal entre essa pessoa e Deus, de que essa pessoa pertencia, era uma marca que ela tinha no corpo, de que ela pertencia a Deus, de que ela servia a Deus. Então o apóstolo Paulo, ele discordava disso, porque ele acreditava que a marca agora não era mais na nossa carne, mas ele acreditava e ele pregava a respeito disso, que a marca agora era através de Jesus, era através do Espírito Santo. E ele sabia que em Cristo se cumpriu toda a lei. A Bíblia diz lá em Mateus 5,17, que Jesus disse que ele não veio revogar, ele não veio anular a lei, mas Jesus veio cumprir toda a lei nele. Então o apóstolo Paulo pregava a respeito disso. Então havia essa discussão a respeito da circuncisão entre os próprios discípulos e os discípulos do apóstolo Paulo. Então ele fala assim, eu poderia até confiar na minha carne. Lá em Gálatas 5, 6 diz, porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então quando o apóstolo Paulo, ele está dizendo aos filipenses, eu poderia até confiar na minha carne. Aí o versículo 5, que nós não lemos, porque nós só lemos o 13 e o 14, mas eu preciso falar para você entender melhor essa palavra. Então o versículo 5 continua dizendo assim, eu poderia confiar na minha carne, ele disse lá no versículo 13, por quê? Fui circuncidado ao 8º dia. Ou seja, ele mesmo, o apóstolo Paulo, ele seguiu à risca a lei de Moisés. Ele podia confiar na carne dele, por quê? Ele vinha da linhagem de Israel, está dizendo assim no texto, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele tinha o sangue israelita correndo pelas suas veias. Portanto, ele tinha autoridade para falar das coisas relacionadas ao seu povo. O apóstolo Paulo, ele podia se gloriar porque ele
tinha autoridade para falar dos costumes do seu povo, da fé do seu povo. Então ele estava discutindo entre eles e ensinando aos filipenses a respeito da circuncisão, do porquê da não circuncisão. E ele continua dizendo que ele poderia confiar na carne dele, porque segundo a lei ele foi fariseu, segundo a lei fui fariseu. O farisaísmo era um grupo de religiosos que conheciam muito bem a Torá, conheciam muito bem o Antigo Testamento. Então o apóstolo Paulo, ele tinha respaldo, ele tinha conhecimento, ele tinha entendimento e ele tinha revelação quanto tudo aquilo que ele estava ensinando para o povo. Quando ele diz, eu poderia até confiar na minha carne. E a verdade, irmãos, é que Paulo, ele era o cara, a verdade é essa. No nosso linguajar, Paulo era o cara. Mas, e ele até tinha moral para se achar diante das pessoas por causa de tudo isso que era atribuído a ele. Mas voltando lá ao versículo 13 que nós lemos, que é o texto base dessa noite, eu precisava dizer para você entender melhor. No versículo 13 ele diz, o apóstolo Paulo continua dizendo, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Não julgo que haja alcançado, que é o prêmio por servir a Deus. Não julgo que o haja alcançado, que é esse prêmio por servir a Deus. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Versículo 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, ou pelo prêmio do chamado de Deus em Cristo Jesus. Queridos, o apóstolo Paulo, ele não ficou preso no passado dele, por quem ele era ou pelo que ele fez. Ele não ficou preso ao passado dele. Ele está nos ensinando isso nessa noite através dessa palavra. E sabe por que geralmente as pessoas não crescem? Sabe por que geralmente as pessoas não avançam? Elas até pensam, elas até querem, têm um propósito, mas elas não crescem, não avançam, porque elas continuam olhando para trás. Tem pessoas que ainda estão presas, que ainda estão enraizadas no seu passado. Queridos, nós não podemos crescer olhando para a colheita passada. Nós não podemos ter uma outra colheita se a gente continuar olhando para trás, olhando só para a colheita passada. Porque a colheita que passou, ela não vai viver, não vai durar uma vida inteira. Foi um tempo, foi uma estratégia que você viveu, foi um estágio da sua vida. Quando um bebê ele está engatinhando, ele não vai engatinhar a vida inteira, e você sabe bem disso. Ele precisa passar um tempo, um propósito ali nesse estágio, e depois ele vai começar a caminhar. E depois que esse bebê está caminhando, ele vai começar a correr. Aprenda uma coisa nessa noite. Aquilo que você faz, aliás, aquilo que você fez lá no seu passado, não pode se tornar maior do que aquilo que você ainda pode fazer. Anota isso. O que você fez no seu passado não pode se tornar maior do que aquilo que você ainda pode fazer. O apóstolo Paulo, ele tinha muitas qualidades. Também tinha defeitos, e você vai ouvir a respeito disso daqui a pouco. Mas o apóstolo Paulo não ficou preso ao passado dele. Apesar dos atributos que ele tinha, e eram muitos atributos que o apóstolo Paulo tinha, ele poderia confiar nele mesmo, mas ele não fez. O apóstolo Paulo, ele não era só um apóstolo, ele era o apóstolo. Agora imagina você, e às vezes eu fico voando assim, eu fico, sonhando com essas coisas. Imagina você, se um homem desse, nos nossos dias, o apóstolo Paulo vai pregar lá em Vitória. Já pensou, irmãos? Eu acredito que lotaria estádios para ouvir esse homem pregar no nosso tempo. Eu acredito que cidades inteiras iam parar, igrejas iam fechar. Não, o apóstolo Paulo vai pregar e nós precisamos ir. Imagina, porque ele era o cara, ele era o apóstolo Paulo. E Paulo, ele escreveu, como um dos atributos dele, um dos grandes atributos, dos muitos que ele tinha. O apóstolo Paulo escreveu as 13 epístolas do Novo Testamento, porque também se considera por estudiosos que Hebreus é uma epístola paulina. Paulo, ele tinha uma revelação quanto à palavra de Deus que era
Impressionante demais. Quando nós lemos as epístolas que Paulo escreveu, irmãos, é impressionante a revelação de Deus. É impressionante como Deus usou a vida desse homem para falar naquele tempo e para falar conosco hoje e no passado das gerações. Vai continuar falando, porque ele foi usado por Deus. Lá no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 15 a 16, Pedro diz assim: e tende por salvação a longanimidade, ou seja, e tende por salvação a bondade, a generosidade e a paciência do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu, Pedro falando de Paulo, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Queridos, quem era Pedro? Pedro está falando do apóstolo Paulo, desse homem cheio de qualidades que eu disse para você, e claro, cheio de defeitos, mas ele está falando de uma qualidade tremenda do apóstolo Paulo, que era ser usado por Deus de uma forma sobrenatural. Pedro era um discípulo conceituadíssimo no evangelho. Pedro, ele andou com Jesus. Pedro participou dos milagres que Jesus fez. Todas as pregações que Jesus fez, toda a palavra que Jesus deu ao povo, Pedro estava ali presente. Pedro, ele comeu com Jesus, ele ceou com Jesus. Pedro orou com Jesus, ele estava no Getsêmani com Jesus. Pedro assistiu à prisão de Jesus, à agonia, ele assistiu à condenação de Jesus. Tá certo que talvez você lembre assim, mas Pedro também traiu Jesus. Sim, ele traiu Jesus. Mas não fique parado nisso, não fique preso a isso, não nessa parte. Porque Pedro, depois de ter traído Jesus, ele se converteu e ele se converteu de verdade. Então não condene Pedro por causa de uma traição diante de tantas outras coisas boas que ele fez. E hoje, queridos, quantas pessoas traem Jesus? Você sabia que o pecado é uma traição? Quando pecamos contra Deus, nós estamos traindo a Deus. Eu estou falando tudo isso de Pedro, do apóstolo Pedro, porque ele fala de Paulo. Ele exalta a qualidade de ser usado por Deus como Paulo foi usado. Pedro dizer que Paulo escrevia com a sabedoria dada por Deus. Olha que tremendo. Pedro falando. Paulo estava escrevendo com a sabedoria dada por Deus e que tinha pontos nas epístolas, algumas partes nas epístolas que Paulo escreveu que era difícil de entender. Tamanha revelação de Deus ao coração desse homem, que foi única, que foi particular, mas que ele dividiu conosco por causa do Espírito Santo. Então, se Pedro, que foi um grande homem de Deus, disse tudo isso, está dito. Porque Pedro sabia daquilo que ele estava falando. Só que, como nós dissemos, o apóstolo Paulo ele não tinha só qualidades. O apóstolo Paulo também tinha defeitos. Mas deixa eu lembrar você que Paulo era gente como nós somos. Ele era uma pessoa comum assim como nós somos. O apóstolo Paulo ele também tinha sobre ele a marca de um passado sujo e vergonhoso. Quantos de nós não temos, irmãos? Coisas que nós vivemos no nosso passado que nós temos vergonha de lembrar. Quanto mais falar. Então o apóstolo Paulo também tinha a marca de um passado sujo que pesava sobre ele, que era o de ser o perseguidor dos cristãos. Paulo ele arrancou a força, e por quantas vezes ele fez isso? Arrancou a força com violência das sinagogas, jovens, velhos, mulheres, crianças. Ele arrastou essas pessoas pelas ruas, ele arrastou essas pessoas pelas praças. Paulo prendeu essas pessoas. Irmãos, quantas vezes Paulo presenciou e participou do assassinato de muitos cristãos que eram perseguidos na época, porque eles eram proibidos de pregar o evangelho de Cristo, eles eram proibidos de seguir a Cristo, de defender a causa de Cristo. O apóstolo Paulo pesava sobre ele o fato de ser perseguidor dos cristãos.
O apóstolo Paulo participou da morte de Estevão, que era um líder comprometido com o reino de Deus. As roupas de Estevão estavam aos pés de Paulo, enquanto Paulo assistia Estevão ser apedrejado até a morte. Mas o passado de Paulo não fez com que ele ficasse estagnado no mesmo lugar. O passado dele não impediu Paulo de avançar naquilo que ele tinha proposto no seu coração. E quando Paulo teve a oportunidade de mudar, ele mudou. Paulo não se escondeu ou ele não se esquivou de tudo aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. Quando Paulo se encontrou com Jesus, ele teve uma experiência de conversão de verdade. Foi uma experiência verdadeira, foi uma única vez. E na minha concepção, irmãos, eu penso, sabe? Eu não estou dizendo que isso está na Bíblia. É a minha concepção. Na minha concepção, não existem pessoas desviadas. Na minha concepção, existem pessoas não convertidas. É diferente. Porque a conversão quer dizer mudar de rota. Se eu me converti, eu estava andando por um caminho errado. Eu aprendi que aquele caminho é errado, eu mudei de direção. Isso é conversão. Conversão é transformação. A minha vida foi transformada. Por isso eu não acredito que existem pessoas desviadas. Ah, fulano se desviou do evangelho. Não, fulano não era convertido. Essa é a minha concepção. E eu podia até me aprofundar mais sobre isso. Porque existem pessoas que estão convertidas, mas que não são convertidas. Estar convertido é uma condição não permanente de alguém. Estar convertido é uma condição não permanente. E essa condição, ela altera de acordo com as situações que essa pessoa está vivendo. Então tem pessoas que estão convertidas até que elas têm a oportunidade para errar. Tem pessoas que estão convertidas até ter a oportunidade para pecar. Agora, ser convertido é completamente diferente. Aí é verdadeiro, aí é genuíno, aí é real. Ser convertido é ter identidade. É ter permanência em ser quem você é. A identidade, ela faz com que você permaneça sendo quem você é em todo o tempo. Identidade é o que te define. Então, ser convertido é ter identidade. Ser convertido é determinar com segurança a sua decisão. É ser constante. Eu decidi por Cristo, eu me converti de verdade. Então, tem pessoas que são convertidas independente da oportunidade que aparece para elas, irmãos, e como aparece a oportunidade para nós pecarmos. Agora, enquanto nós estamos convertidos, nós vamos continuar vivendo na prática do pecado. Agora, quando nós somos, mudou. É diferente, porque eu tenho uma identidade diante de Deus e diante das pessoas. Então, o apóstolo Paulo não permitiu que o passado dele o impedisse de ser quem Deus chamou ele para ser. E nós, da mesma forma, irmãos, nós não podemos colocar o nosso passado como escudo de proteção. Porque o nosso passado não vai nos proteger. O nosso passado vai nos atrasar, o seu passado vai te atrasar. O seu passado vai se tornar um peso para você. Se você viver carregando esse passado como se fossem correntes, ele vai nos puxando para trás e nós não vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Quando nós vivemos as frustrações que nós vivemos no nosso passado, carregando esse peso e colocando como escudo na nossa frente, nos impedindo. Quando você vive aqueles planos que não deram certo na sua vida e fica relembrando os sonhos que ainda você não conseguiu realizar, ou talvez os relacionamentos que não deram certo, ou até mesmo a família que você nasceu, não queria ter nascido nessa família, se a sua família é uma família disfuncional, que só tem problemas. Então o seu passado não pode servir como escudo de proteção para você. Não permita que essas coisas que você viveu no seu passado te atrasem.
Não permita que essas coisas que você viveu no seu passado bloqueiem o propósito de Deus na sua vida. Não permita isso, em nome de Jesus. Nós não podemos esquecer o que nós vivemos, é claro que não. O que nós vivemos está registrado na nossa memória, os nossos traumas, as nossas dores, as lutas que nós vivemos. Lógico que Deus nos consola, Deus nos cura, Deus nos liberta, mas nós não vamos conseguir esquecer aquilo que nós vivemos. Existem situações que nós queremos esquecer. Nós fazemos questão, eu não quero mais me lembrar disso que eu vivi. Porque dói, porque é triste, porque é ruim, porque é vergonhoso. Tem situações que nós queremos esquecer, mas nós não podemos esquecer. Porque tudo que nós vivemos ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida, vai ficar registrado na nossa memória. Só que tem um porém. Tudo que nós vivemos no nosso passado, assim como o apóstolo Paulo viveu, não é motivo para você desistir, não é motivo para você deixar de lutar pelo que você quer ou pelo que você acredita. Você ouviu? O seu passado não é motivo para você desistir ou deixar de lutar pelo que você quer ou pelo que você acredita. Tudo que nós passamos na nossa vida, e nós temos pregado a respeito disso, tudo que nós passamos na nossa vida, tudo que nós vivemos tem um propósito. Aleluia! No livro de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 6 e o versículo 7, diz assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco tristes com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Queridos, existe um tempo, é o que o apóstolo Pedro está dizendo, existe um tempo que é necessário que nós sejamos provados. Mesmo que a gente fique por causa dessas provas, mesmo que a gente fique triste por causa dessas tentações que nós passamos, tudo isso acontece para que a nossa fé seja provada e aprovada. Porque a nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, que é refinado pelo fogo. Então, quando tudo isso acontecer, que Deus ache em nós louvor, honra e glória na revelação de Jesus. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui para nós nesse texto. Então, no tempo em que você for provado, que você estiver vivendo na luta, nós falamos ontem a respeito do vale, no tempo que você estiver vivendo essas situações de tristeza, de tentações, de vales, permaneça tendo a sua identidade de cristão. Por isso nós precisamos ser convertidos e não estar convertidos. Então, nesse tempo de prova, precisamos permanecer tendo a nossa identidade de cristão. Porque é justamente nesse tempo que Deus está provando a nossa fé, é diante das provas que eu vou mostrar se eu estou ou se eu sou convertido. Aleluia! Louvado seja Deus! As pressões que nós passamos na nossa vida, todos nós passamos pressões, e as pressões que nós passamos nas nossas vidas fazem com que manifestemos Deus em nós, de uma forma transparente, de uma forma visível. Não adianta falar, eu dizer que eu sirvo a Deus, que eu amo a Deus, que eu sou uma mulher de Deus, se eu não manifestar Deus através da minha vida. Não adianta. Então as pressões vão fazer com que eu manifeste Deus de uma forma transparente e de uma forma visível. Por isso é tão necessário um tempo de pressão, um tempo de provação. Você sabia que existem muitos cristãos, infelizmente, que são agentes secretos, irmãos? Você sabia disso? Tem maridos que não sabem quem as esposas são. Se a sua esposa vive no estágio de estar ou no estágio de ser convertida, que vergonha! Tem maridos que não sabem quem suas esposas são. E geralmente o problema da não conversão de muitos homens não é o pecado.
Não é o diabo que está atrapalhando isso não, irmãos. É porque a esposa ainda não é uma mulher verdadeiramente convertida. E do contrário também, de outra forma também, tem esposas que não sabem quem os seus maridos são. Se eles vivem no estágio de estar convertido ou de ser convertido. E também tem esposos que não se convertem, não é por causa do pecado do diabo, mas é por causa do marido que não é convertido. E os filhos dentro de uma casa, que não sabe se os pais são convertidos, se as suas mães são convertidos. Ou o contrário também, os filhos, os pais não sabem se os filhos são convertidos verdadeiramente, se são cristãos ou não. Exatamente porque não mostram Deus naquilo que eles fazem. Irmãos, se nós somos convertidos e não estamos convertidos porque nós precisamos ser de uma forma permanente, com identidade de cristãos, se nós somos convertidos, Deus precisa ser mostrado através de nós de uma forma visível. As pessoas têm que ver Deus em nós, em tudo que nós fazemos, não só em tudo que nós dissemos, mas também em tudo que nós fazemos. E geralmente, nós vamos conhecer mais a Deus durante justamente nesses tempos difíceis que são necessários nós passarmos por eles. Porque são nesses momentos difíceis que Deus pode revelar a sua natureza divina, o seu caráter e o seu poder de uma forma mais profunda. É no problema, é na dificuldade, é na adversidade que Deus vai revelar de uma forma mais profunda a sua natureza divina, o seu caráter e o seu poder a nós. É justamente em tempos difíceis que Deus vai revelar a sua natureza divina a mim e a você. Nós temos a nossa natureza humana. A nossa natureza humana, para você entender bem, é um conjunto de traços diferentes que nós temos uns dos outros. E esses traços que nós temos diferentes é que vão distinguir a nossa personalidade, que vão distinguir a nossa identidade. Eu não sou igual a você, porque eu não penso igual a você, eu não sinto igual a você, e as ações que eu tenho não são iguais às suas. Essa é a nossa natureza humana. Porém, tudo isso pode sofrer variações com o tempo, com o meu estado emocional ou com o meu amadurecimento. Eu posso pensar de forma diferente, eu posso agir de forma diferente, eu posso sentir de forma diferente. Então a nossa natureza humana, ela pode mudar de acordo com a variação do tempo ou do nosso amadurecimento. Agora, diferente da nossa natureza humana é a natureza de Deus. É a natureza divina que Deus revela a nós em tempos difíceis. E essa natureza de Deus são os atributos de Deus, e nós temos falado bastante a respeito dos atributos de Deus que estão disponíveis para nós. E a natureza de Deus, que são os atributos dele, não tem nada a ver com a natureza do ser humano. Deus, ele existe por si mesmo. Essa é a natureza divina. Deus não depende de outro ser. Deus é a fonte da origem de tudo, tanto em criar, como também em sustentar toda a criação. É a natureza divina com seus atributos. Por isso que em tempos difíceis, Deus ele revela a nós a sua natureza divina. E é nesses tempos difíceis que, além de revelar a nós a sua natureza divina, Deus também revela a nós o seu caráter. E o caráter, queridos, é firmeza nas suas atitudes. Deus quer revelar a você o seu caráter, o caráter dele. Caráter é ser quem ele é e não mudar. Independente das circunstâncias, Deus não muda, Deus sustenta a sua palavra, isso é caráter. No livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 23, diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, se mantendo, abrindo parênteses, se mantendo salvo, sendo convertido. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é Deus que prometeu. Irmãos, Deus, ele manifesta a nós o seu caráter, porque ele mantém a sua palavra. Aleluia! Louvado seja Deus!
Nesses tempos difíceis, Deus revela a nós a sua natureza divina. Deus revela a nós o seu caráter. Nesses tempos difíceis que nós passamos, as provações, Deus revela a nós o seu poder de uma forma mais profunda. Então, todas as vezes que você fala, Deus, revela a mim a tua presença, você pode ter certeza que você vai passar por tempos difíceis. São nesses tempos difíceis que Deus vai revelar a nós o seu poder de uma forma mais profunda. Quanto mais nos tornarmos semelhantes a Deus. E o que nos torna semelhantes a Deus? Porque eu preciso me tornar semelhante a Deus, e quanto mais eu me tornar semelhante a Deus, mais o poder de Deus vai se manifestar na minha vida. O que faz com que eu me torne semelhante a Deus é ser parecida com Deus. O que vai se tornar você semelhante a Deus é fazer com que você se torne parecido com Deus. Deus é pensar como Deus pensa, é sentir como Deus sente, é agir de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que que Deus nos ensinou através da sua palavra. Então, quanto mais eu me tornar semelhante a Deus, mais o poder de Deus vai se manifestar na minha vida. E o que vai me tornar semelhante a Deus é ser parecido com Deus. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Pensar, sentir e agir de acordo com a sua palavra. Se nós insistirmos em viver uma vida carnal, se nós insistirmos em viver a nossa natureza humana, concordando com o pecado, praticando o pecado, queridos, nunca vamos experimentar o poder de Deus, não através de nós. Nós nunca vamos experimentar o poder de Deus. Porque para que eu experimente esse poder de uma forma profunda, eu preciso me tornar semelhante a Deus. Eu preciso me tornar parecido com Deus. Só que por causa da misericórdia de Deus pelas nossas vidas, e a Bíblia diz que essas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Então, por causa da misericórdia de Deus, pessoas que vivem a sua natureza humana, a sua carnalidade, elas até experimentam nelas o poder de Deus através de milagres, porque Deus faz milagres na vida de pessoas que insistem em viver longe dele, por causa da misericórdia. Deus faz milagres na vida dessas pessoas. Lembra dos 9 leprosos? Eram 10. Um experimentou o poder de Deus de forma sobrenatural, de uma forma profunda, porque ele se tornou parecido com Deus, semelhante a Deus. Agora, os outros 9 leprosos, eles experimentaram o poder de Deus através do milagre, só através do milagre, através da cura da lepra deles. Mas eles não viveram o poder de Deus. Eles experimentaram esse poder através da cura, através do milagre, mas não viveram o poder de Deus. Esses leprosos nunca puderam entender o que é sentir o poder de Deus. Sabe quando o poder de Deus flui de dentro para fora? Quando ele começa a brotar de dentro para fora, é de uma forma inexplicável. Queridos, o poder de Deus que esses leprosos não sentiram, não puderam participar e sentir, saindo de dentro deles, esse poder de Deus é que sustenta a nossa fé em tempos difíceis. É esse poder de Deus que é inexplicável. Se você não sentiu, você precisa sentir. É esse poder que nos mantém firmes quanto à nossa escolha por Deus. Por que a gente resiste? Por que a gente continua? O pecado está aí de bandeja para nós, batendo na nossa porta. Porque o pecado bate na porta de todo mundo, irmãos. Oportunidade para errar todos nós temos. Oportunidade para pecar todos nós temos. Agora, o poder de Deus, ele nos mantém firmes quanto à nossa escolha por Deus. O poder de Deus, ele sustenta a nossa fé. Por isso, Deus, em tempos difíceis, quer revelar a nós a sua natureza divina, o seu caráter e o seu poder. Poder no grego quer dizer dunamis, quer dizer força, capacidade, domínio, autoridade. Esse é o poder que Deus quer revelar a mim e a você. Mas primeiro nós precisamos nos tornar
semelhantes a Ele, na forma de pensar, de sentir e de agir. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9 e 10, diz assim: E disse-me, a minha graça te basta. Isso depois do apóstolo Paulo ter orado 3 vezes a Deus para que Deus livrasse ele do espinho que ele tinha na carne. A gente não sabe o que é esse espinho na carne, né? Tem várias pessoas que dão o seu parecer, mas eu não vou entrar em detalhes. Então, antes do versículo 9, o apóstolo Paulo já tinha orado a Deus por 3 vezes. Ele fala isso para que Deus livrasse ele desse espinho na carne, ou desse problema que ele passava, ou dessa provação que ele passava. Aí no versículo 9 ele continua dizendo assim, que Jesus disse a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei, o apóstolo Paulo falando, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Aleluia! Você já pensou alguém chegar no nível do apóstolo Paulo, de entendimento, de revelação da palavra de Deus e dizer, eu vou sentir, por isso eu sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias que eu sofro, na necessidade que eu passo, nas perseguições que eu tenho sofrido, nas angústias, tudo isso por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Deus quer revelar o poder dele no tempo, em dias difíceis, em dias de provações que nós temos passado. Por isso, queridos, nós precisamos estar encharcados da presença de Deus. Para dizer essas coisas, eu sinto prazer na minha fraqueza, porque eu sei que quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Glória a Deus! Precisamos estar encharcados da presença de Deus, da natureza divina. Nós precisamos estar encharcados do caráter de Deus revelado a nós, do poder de Deus. Porque quando nós formos espremidos pelas provações, e elas virão em algum tempo nas nossas vidas, você pode ter certeza disso. As provações vão vir para você e vão vir para mim. Em algum tempo da nossa vida nós vamos passar por provações. Jesus disse em João 16:33, no mundo vocês vão ter aflições, mas não fiquem desanimados por isso, porque eu venci o mundo. Queridos, Jesus está dizendo para nós que nós vamos ter aflições, nós vamos ter provações. Em algum tempo elas vão vir. Por isso precisamos estar encharcados da presença de Deus. E quando nós formos espremidos por essas provações, por essas lutas, por esses vales que nós passarmos, que quando nós formos espremidos por tudo isso, que nós possamos manifestar Deus através de nós. E não murmurar contra Deus. E não ficar de mal de Deus. Eu não quero saber de Deus porque eu estava na igreja e Deus não fez nada. Isso é estar convertido. Mas quando você é convertido verdadeiramente, que a sua conversão aconteceu, você pode até questionar Deus. Isso não tem problema nenhum, porque o questionamento vai gerar um relacionamento de intimidade entre você e Deus. Agora, quando nós formos espremidos pelas provações, nós precisamos continuar mantendo a nossa fé, para que através de nós possamos manifestar Deus com o seu caráter, com a sua natureza divina, com o seu caráter e com o seu poder. Nós precisamos manifestar Deus através de nós, e nós só vamos manifestar Deus porque nós estamos cheios dele. Agora, não adianta querer manifestar Deus se você está vazio de Deus, impossível isso. Nós só manifestamos Deus quando nós estamos cheios dele. E nós precisamos estar tão cheios de Deus, até as pessoas olharem para nós e falar assim, ei, parece que eu te conheço. Ah, eu me lembro. Eu sei quem é você. Você me faz lembrar Deus. Já pensou, irmãos, que tremendo isso? Alguém olhar para você e dizer, você me faz lembrar de Deus. Porque você fala, porque você sente, porque você pensa da maneira que Deus pensa, fala e age e sente. Olha que tremendo, você me faz lembrar Deus. As pessoas têm dito isso de você? As pessoas têm falado isso para você? Quando olham para você? Quando ouvem a sua palavra? Ou quando
sabem do seu testemunho, ou quando vê as suas atitudes diante das adversidades, as pessoas têm dito isso para você: você me faz lembrar Deus. Queridos, assim como o apóstolo Paulo, que tinha os atributos dele, tinha as qualidades e também tinha os defeitos, o lugar que ele estava não definiu a história de Paulo. E da mesma forma eu quero dizer para você nessa noite, o lugar que você está hoje, o que você tem vivido hoje, não define a sua história. O lugar que você está hoje não define a sua vida. Viver o que você viveu não parou por aí. Deus tem muito mais para fazer em você e através de você. Então, o lugar que você está hoje não define a sua história e não define a sua vida. O que vai definir a sua vida, o que vai definir o seu futuro é o lugar que você está em Deus. O que vai definir a sua vida e o seu futuro é como você se relaciona com Deus. O que vai definir a sua vida e o que vai definir o seu futuro é o quanto você está disposto a lutar para permanecer servindo a Deus. Tudo isso é o que vai definir a sua história, é o que vai definir a sua vida, é o que vai definir o seu futuro. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus por essa palavra tão poderosa que Deus ministrou nos nossos corações. Eu queria estar pregando na igreja e olhando para você, ministrando essa palavra. Eu queria que você desse uns pulos da cadeira, glorificando a Deus, porque o meu coração está queimando por causa da palavra que traz refrigério, mas também que traz conforto, que traz consolo, mas também que traz mudança nas nossas vidas. Amém, irmãos? Eu vou orar por você, quero abençoar a sua vida ainda mais, que você possa, nesse tempo que tem vindo, que você possa colocar em prática a palavra de Deus, viver essa palavra na íntegra, que você possa se tornar como Deus é. E é justamente no tempo da provação, no tempo em que nós somos esmagados por Deus. Eu estou lendo um livro tão tremendo que fala sobre esmagamento. Então, no tempo em que nós somos esmagados por Deus, é que o nosso valor em Cristo começa a se manifestar. É nesse tempo. Então, quando a gente fica olhando, eu falei disso há um tempo atrás, uma uva, né, um cacho de uva, ela tem um certo valor. Mas depois que esse cacho de uva vai para um lagar, que esse cacho de uva passa por um esmagamento, esse suco dessa uva começa a fermentar e virar vinho, então essa uva já tem um valor completamente diferente, um valor muito mais alto. Então, quando nós formos esmagados por Deus, e nós vamos ser, lembra, no mundo nós vamos ter aflições, mas fica tranquilo, Jesus venceu o mundo, né, e as aflições, e venceu tudo por nós. É só você confiar, se tornar parecido com o Senhor. Então, quanto mais esmagados nós formos pelas provações, pelas tentações, pelas lutas, mais valor você vai ter diante de Deus e muito mais você vai crescer para a honra e glória do Senhor Jesus.